são ferramentas fundamentais dentro do departamento aí de educação. Descrição da rotina, vamos trabalhar agora. Na descrição da rotina, nós temos os eixos que vão nortear essa aula. E aí a gente vai começar com a acolhida. A acolhida, você sabe o que é a acolhida. Lá na acolhida vai ter o plano de frequência, né? Vai ter ali, você recebe as crianças, é aquele momento da chegada da criança na aula. Então essa ficha aqui vai te dar algumas orientações para você fazer isso. Então nós temos o checklist de algumas tarefas que são fundamentais para que a sua aula, para que a sua rotina aconteça e flua. Uma rotina fluida é uma rotina que permite que a aula avance, aproveitando o melhor do tempo. Então, nós temos aqui as boas-vindas, a confraternização, apresentar os visitantes. Aí a gente tem aqui, né, na aba Cânticos, né? Você vai cantar uma música de boas-vindas, de confraternização ou que apresente os visitantes. Na aba Cânticos aqui também, a gente vai ter ou um cântico que ensine uma canção nova ou uma canção que introduz o tema da ministração. É para você ir ligando, né, fazendo uma sequência didática aqui, ligando as ações dentro aqui do seu planejamento, para você não cantar um cântico que fala de uma coisa e está ensinando outra. Então o cântico é uma excelente oportunidade para você fazer a introdução do tema da sua ministração, tá bom? E ainda em cânticos, o que a gente ressalta é use visuais, expressão corporal, ou projetando na TV ou data show, cante junto, ou seja, use visuais, expressão corporal, ou você vai projetar isso na TV, esses cânticos, esses visuais, ou num data show, ou você vai cantar junto ali com a criança fazendo ali os gestos, os movimentos, tá? Isso aqui, essa ficha aqui, ela é uma ficha muito importante. Por que essa ficha é importante? Porque para quem é um professor leigo, ela vai ajudar, sabe aquilo assim, ó, eu não sei, me coloca dentro de uma sala com as crianças na escola bíblica que eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Então essa ficha aqui, ela vai te dar orientação, por isso que a gente fala que são eixos norteadores, ela vai te dar um norte de como você vai prosseguir. Aí aqui dentro dessa ficha, a gente vai falar aqui do texto da Bíblia, o que é importante considerar na hora que você for fazer a apresentação do texto. Tá? Checklist, tarefas, prepare-se bem para esse momento. Apresente uma ilustração do versículo com visuais ou gestos. Isso aqui também vai depender, né, gente, da faixa etária que você está trabalhando. Ministre o versículo, explique o que significa e, se possível, dê um exemplo do dia a dia para a criança entender aquele versículo. Se for uma história, conte bem animada, bem objetiva, com visuais, se for o caso. E aí, você viu que a gente fez num vídeo de... Eu nem lembro bem qual foi o vídeo, mas eu coloquei lá um fluxo, né, da mensagem, um pop de contação de história, como se preparar para contar a história para a criança, para apresentar o texto bíblico para a criança especificamente na contação. Então, nessa aba aqui, texto bíblico, é importante você saber do texto que você está ensinando. Por isso que essa ficha é importante. É importante você ter conhecimento de todo o contexto da história que você está contando. Você saber exatamente explicar o versículo para a criança. As palavras mais difíceis, você vai procurar saber ali o significado, o contexto daquela passagem, para você estar bem seguro
segura, bem nutrida da palavra para poder nutrir as crianças. Aí a gente avança aqui um pouco mais nessa ficha e eu mostro para você como é que você precisa se preparar para a tarefa, a tarefinha, aquelas atividadezinhas que a gente gosta de apresentar para a criança. Então aqui esse ponto de destaque é a tarefa. O checklist de tarefa pode ser dinâmica, jogo, brincadeira, uma brincadeira dirigida ou não dirigida, né? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer essa tarefa na folha, individualmente, pode ser uma oficina criativa, a confecção de algo ou um cartaz coletivamente, onde as crianças todas juntas vão produzir esse cartaz com colagem, com pintura, e essas crianças elas vão fazer uso do mesmo cartaz, tá? Vamos supor, Isaac, a noiva de Isaac. O nome dela é Rebeca. Você escreve Rebeca bem grande. Vamos enfeitar o nome da Rebeca, colocando bolinhas de papel crepom. Então você vai estender aquele cartaz lá, é só uma sugestão aleatória, tá, gente? Você vai estender aquele cartaz lá e as crianças vão ali, claro que pelo modelo da tarefinha que eu tô te dando aqui, já vai ser lá no maternal, né? Colar bolinhas de papel, é onde a criança vai fazer a bolinha, trabalhando ali a coordenação motora ali dos dedinhos, né? O objetivo é fazer a bolinha ali. Você pode levar bolinhas prontas, caso você perceba que o tempo não vai render, se a criança ficar fazendo a bolinha sozinha, se você perceber que não vai render, aí você já oferece bolinhas prontas, mas de início você deixa as crianças fazerem as primeiras bolinhas, tá? E aí tá dizendo assim, né, para o maternal nunca use recorte, assim, porque você não sabe ali se eles já conseguem manusear a tesoura, você não sabe, mesmo essa sem ponta para cortar papel simples, como o crepom, por exemplo, é melhor não, porque pode jogar no outro, pode acertar o outro, pode espetar o outro, então até beliscar a própria mão, então você evita. Mas a colagem, a pintura, esses cartazes coletivos, eles fazem muito sucesso. Já nas séries maiores, né, aí você pode usar a folha, e você pode fazer desde os mais complexos, com aqueles enigmas e aqueles labirintos super complexos, ou, né, uma folha individualmente, ou você pode fazer uma oficina onde todos os alunos vão confeccionar algo. Nas turmas mais velhas, você pode colocar objetos mais complexos para serem feitos, com argila, com barro, ou com palito, ou usando a criatividade, com recorte de revista, não sei, tá? Você pode aí usar a sua criatividade. E essa aba aqui de tarefas, ela é muito importante. Por quê? Ela é muito importante porque quando a gente termina a ministração, que não dá a tarefa, parece que fica um oco, parece que fica um vazio, parece que você fica sem um instrumento de fixação daquele conteúdo. Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho de quando a gente não oferece a tarefa no final da lição. Parece que fica mesmo esse vazio. Dando um passo a mais, avançando, ainda que analisando essa ficha de rotina e eixos norteadores para você planejar a sua aula, a gente vai dar uma observadinha aqui na aba lanche, tá? Essa aba lanche aqui, ó, esse checklist de tarefa, né? Qual é a tarefa? O lanche. Preparar o ambiente, se for o caso, né? Se você vai dar esse lanche na sua sala, guarde o material, não deixa nada em cima da mesa porque pode derramar suco, pode derramar. Então, organize esse ambiente. Se você for levar a criança para o refeitório, para outro lugar que não seja a sala, faça isso, tá? Faça uma oração de agradecimento a Deus.
A Deus e a quem fez o lanche, no caso de ser um colaborador, no caso das merendeiras ali do Ministério Infantil, as crianças têm que saber que existe esse pessoal com esse carinho, com esse cuidado na vida delas, tá? Aí cante uma canção enquanto distribui o lanche, ou coloque no som. Tem aquela, né? Chegou a hora de merendar, vamos comer bem devagar. Você pode ir cantando ou você pode colocar no som. Isso também vai depender da faixa etária, né? Você colocar lá nos pré-adolescentes, eles vão ficar sem graça uma musiquinha, né? Meu lanchinho vou comer. Eles podem ficar sem graça, mas aqui, dependendo aqui da faixa etária, tudo bem, vai ficar dinâmico e eles vão poder aprender um pouco de bons comportamentos, aprender um pouco por que é importante comer, ok? Aí tem a sugestão aqui, né? Chegou a hora de merendar. Eu acho que é 3 palavrinhas, se não me engano, porque são tantas musiquinhas. E por que é importante essa aba? Por que a gente gosta de oferecer o lanche para a criança? Justamente porque a criança fica às vezes chega com fome, fica naquela sonolência ou irritada, e isso pode atrapalhar muito sua aula. Você está acompanhando aí o departamento de nutrição? Você já viu aí o quanto o lanche é importante, porque que a gente gosta de oferecer para a criança. Aí a gente avança um pouco mais e nessa análise aqui, a gente chega na aba de brincadeira. Nena, brincadeira tá na minha rotina do meu plano de aula? Sim, tá. Isso é muito importante, é um dos direitos de aprendizagem da criança, que é o brincar, né? Brinquedos, possibilidades, tá? Brinquedos para os menores. Não deixar a criança sair da sala com um brinquedo. Não deixar a criança sair da sala com um brinquedo é uma regra que deve ser levada muito a sério, porque muitas vezes as crianças pegam o brinquedo, tira da salinha, vai brincar lá com o brinquedo no meio do culto. Tipo assim, não vou ficar na salinha, a mãe foi buscar lá na salinha. Quando a mãe estiver pegando a criança, você já vai pegando o brinquedo da mão da criança. Pode fazer birra, pode espernear, mas não leva, porque a igreja fica bagunçada. Lá a nave, sabe? Os irmãos querendo ouvir o culto e o menino empurrando um carrinho no chão da igreja, passando debaixo das cadeiras. Não. Deixa o brinquedo dentro da sala, não deixa a criança levar, não. Ok? Aí vem jogos, dinâmicas, né? Música ou desafio bíblico para os maiores. Não deixe as crianças saírem da sala sem organizar o ambiente ali. Brinquei, porque geralmente a gente já deixa a brincadeira, tá vendo? Para o finalzinho aqui da rotina. É quando a gente está aproveitando aqueles últimos minutinhos ali pro encerrar a escola bíblica ou encerrar ali o culto, né? A gente dá essa oportunidade para a criança brincar, mas não deixa sair da sala sem organizar o ambiente, não, porque senão você sofre depois sozinha lá botando bolinha de piscina de bolinha para dentro da piscina, um monte de Lego jogado, um monte de coisa jogada. Não, a criança precisa encontrar esse ambiente organizado, e quando ela sair, ela precisa deixar o ambiente exatamente como ela deixou. E você, professor e monitor, vocês precisam coordenar as crianças para isso virar um hábito, ok? Seguindo um passo a mais adiante, vamos nós adiante, nós temos aqui a aba da despedida. Nessa aba aqui da despedida, nós vamos pontuar o que aqui? Olha só, faça um círculo em pé ou sentado no chão e ore, tá vendo? Despedida. Faça uma última oração, aqui tá né? Vamos corrigir agora isso. Faça uma
Última oração de agradecimento, vai agradecer pelo culto, pelas crianças. Termine com um abraço coletivo ou individual no coleguinha mais próximo. A aula precisa sempre acabar com um gostinho, um cheirinho de um ambiente amistoso, de como foi boa a nossa aula, né? Isso tanto com os pequenininhos como com o grande. O grande não quer um abraço coletivo, mas toca aí na mão do colega, né? Dá um abraço aí no colega mais próximo aí, ou cumprimenta o colega mais próximo, né? Quando eles vão crescendo, eles não querem muito sentimentalismo, né? Muito toque, muito abraço, né? Não sou mais bebê. Então, mas na despedida mesmo, ali no encerramento, sempre encerre com um ar de: nossa, gente, como foi bom hoje, como foi maravilhoso estar com você hoje.